Boa tarde, senhor presidente. Hoje o que me traz à tribuna é esse fato lamentável que perturbou não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, da ocorrência de um estupro coletivo envolvendo uma adolescente, envolvendo uma jovem, e que foi divulgado para as redes sociais, alcançando o Brasil, o país inteiro. Essa violência que nos chamou tanto a atenção pela sua barbaridade, por não ter sido cometida por uma só pessoa, mas por dezenas, ela exige da gente uma reflexão. Exige da gente enquanto indivíduo e exige da gente enquanto parlamentar, pelo lugar que ocupamos aqui nessa casa e de responsabilidade na nossa sociedade. Por isso, hoje, apresentamos aqui nessa casa, e já contamos com o apoio de vários deputados, uma moção de repúdio ao delegado Alessandro Thierse, que, sendo o delegado que inicialmente recebeu o caso dessa adolescente pela Delegacia de Crimes de Informática, foi de uma infelicidade e de uma violência atrozes, reproduzindo uma situação de opressão contra essa menina já tão vitimizada. A postura do delegado foi de questionar a conduta dessa menina. A primeira pergunta que ele fez para ela, quando ela entrou para o seu depoimento, foi: conta aí, sem nenhuma forma de acolhimento. E depois foi fazendo perguntas sobre a trajetória pregressa da menina, como se ela já havia participado de sexo grupal, outras perguntas sobre a conduta sexual da menina, querendo construir não aquela situação de violência, mas querendo construir um perfil que desabonasse a vítima da violência do seu lugar de vítima. É necessário desconstruir esse tipo de atitude. É necessário banir das instituições públicas, da conduta humana, esse tipo de atitude que transforma a vítima em alguém criminoso ou em alguém que não seja digno o suficiente para retratar uma violência como a que essa menina sofreu. Todos nós somos dignos e temos que ter a nossa integridade física e moral respeitada. E o que aconteceu com essa menina é simplesmente inaceitável. Mas uma violência como essa, ela não é uma violência que surge do nada. Uma violência que envolve dezenas de homens e que se reproduz numa delegacia de polícia por um delegado como esse, ela é reflexo de uma sociedade que reproduz nas suas relações desigualdades entre homens e mulheres, que leva ao que tem sido chamado amplamente nas redes sociais, pelos movimentos feministas, de cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? É aquela lógica na sociedade que objetifica o corpo da mulher, que reforça uma leitura sobre o corpo da mulher, que retira da própria mulher a sua autonomia, o seu direito de fazer com o seu corpo o que ele bem quiser e que coloca sobre o homem, sobre o outro, o direito de dominar ou de violar esse corpo. Quando alguém questiona uma mulher vítima de violência, vítima de agressão sexual, com ideias do tipo: será que ela não provocou? Será? Por que ela estava andando ali nessa hora? Como ela estava vestida? Isso é o quê? Isso é relativizar a violência que a mulher sofreu. O fato da mulher estar usando um shortinho ou uma mini saia não dá a homem nenhum o direito de agredi-la sexualmente. O delegado perguntou para a menina: você praticou sexo grupal antes na sua vida? Se tiver praticado ou se não tiver, isso é um problema dela, diz respeito à vida sexual dela, não do delegado, não de qualquer outra pessoa. Se a menina tem uma vida sexual pregressa ou não, não é isso que estava em discussão, e sim a violência que ela sofreu. Qualquer um de nós pode se relacionar com quem quiser,
o que não impede que sejamos vítimas de uma violência. Uma mulher que queira se relacionar com vários homens, basta ter um que ela diz que não quer, e caso ele force uma situação de relação, para que se configure um crime. E é importante que a sociedade entenda isso. A mulher tem não só o direito, pelo seu próprio corpo, de usar as roupas que quiser, mas também de se relacionar com quem quiser e de não se relacionar com quem não quiser. A dificuldade da sociedade interpretar isso é que leva a uma banalização dessa lógica, dessa cultura do estupro. Por exemplo, muitos defendendo a menina nas redes sociais chegaram a dizer o seguinte: agora esse estuprador vai ter o que merece, vai ser tratado na cadeia como uma mulherzinha. O que significa o ser tratado como uma mulherzinha? Alguém que estava protegendo a garota, repudiando o estupro, querendo proteger a garota, reforçava a ideia que ser estuprado é ser tratado como uma mulherzinha. Isso é o quê? Isso é cultural, isso está introjetado na nossa sociedade. A gente tem que reconhecer isso e enfrentar essa cultura que banaliza a violência contra a mulher, que banaliza casos extremos como esse de um estupro coletivo que deixou uma jovem desacordada, que deixou uma jovem toda machucada. Não é normal que as mulheres, antes de sair de casa, tenham que se perguntar: para onde eu vou? Será que se eu usar essa saia eu vou estar segura? Será que esse decote vai me comprometer? Isso não é uma situação normal. Eu não me pergunto isso quando vou sair de casa. Eu me visto da maneira que eu quiser. E é fundamental que as mulheres também tenham esse direito. E é fundamental que a gente não banalize o fato de que hoje a maioria das mulheres tenha que se fazer essas perguntas antes de sair de casa. No estado do Rio de Janeiro, 15 mulheres são estupradas por dia. No Brasil, são mais de 500 mil estupros por ano. São números absurdos que mostram uma sociedade onde a desigualdade entre homens e mulheres ainda é gritante. Não só no mundo do trabalho, onde o salário dos homens ainda é muito mais alto, não só no desenvolvimento das tarefas domésticas, onde as mulheres ainda são responsabilizadas pela maior parte das tarefas domésticas, mas especialmente no que diz respeito à autonomia sobre o próprio corpo, no direito de decidir e fazer com o seu corpo o que deseja, o que lhe faz feliz. O corpo das mulheres é muito mais controlado, é muito mais policiado, é muito mais dominado. E essa é a base que sustenta a violência contra o corpo da mulher, que faz com que o homem se ache no direito de agredir, e essa é a base que, no limite, chega a legitimar uma ação de violência extrema, como é um estupro. Isso tem que ser desmontado. É fundamental que a gente enfrente as situações onde ela se dá, seja nas piadinhas, seja nas mesas de bar, seja nas escolas, seja no próprio parlamento, seja na televisão, nas concessões públicas. Quando a gente assiste a uma cena de estupro sensualizada na televisão, a gente está assistindo a uma banalização do estupro, que mostra uma violência não como uma violência, mas como um ato sexual capaz de despertar desejo. Quando a gente vê um parlamentar dizer para uma ministra que ela, que não a estupraria porque ela não mereceria, a gente está vendo a banalização da prática do estupro, colocada nessa situação como uma situação de merecimento. Quando a gente assiste uma figura pública, uma subcelebridade, participar de um programa televisivo e narrar às gargalhadas uma situação onde estaria fazendo sexo sem consentimento, ou seja, estuprando uma mãe de santo, nós estamos assistindo a uma situação de banalização da violência mais extrema contra a mulher, que é o estupro. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser enfrentado. E nós temos que enfrentar aqui também nessa casa, aquelas propostas, aquelas posições que
conscientemente ou não, fragilizam a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, contribuindo para a construção desse caldo de cultura que tem como ato de violência mais extremo o estupro. Eu quero fazer referência a 3 projetos de lei que estão hoje em discussão aqui nessa casa. O PL número 1615 de 2016, que propõe a proibição de questões relacionadas ao gênero, como a própria cultura do estupro, sejam abordadas e discutidas nas escolas. O PL 2974 de 2014, que propõe a criação do chamado Programa Escola Sem Partido, que caminha no mesmo sentido de tentar proibir a abordagem de temas como machismo e violência de gênero nas escolas. E o PL 1316 de 2015, proposto como encaminhamento do relatório final da CPI do aborto, que visa dificultar o acesso ao aborto de mulheres vítimas de estupro. Se a gente não debater o machismo, se a gente não debater questões da sexualidade, se a gente não debater que a mulher tem o direito de fazer com o seu próprio corpo, que é necessário enfrentarmos a divisão sexual do trabalho, que é necessário igualdade nas relações entre homem e mulher, nós não vamos desfazer a ideia de que o homem pode ter direitos e domínio sobre o corpo da mulher. Se a gente não enfrentar isso nas escolas, como propõem 2 desses PLs, nós vamos contribuir para que não se desfaça essa realidade que já está presente hoje na nossa sociedade. Repito os números, são 500 mil estupros por ano no Brasil. São mais de 15 por dia só no estado do Rio de Janeiro. Se a gente deixar que projetos como esse, que criminaliza inclusive o aborto legal, nós vamos fazer com que continue a subnotificação dos estupros no Brasil. Hoje, menos de 10% dos estupros que chegam na rede de saúde chegam à delegacia, porque as mulheres não se sentem à vontade para ir e prestar depoimento. A conduta desse delegado ilustra bem por quê. E mais, esse projeto de lei que tenta criminalizar o aborto legal, ele é perverso, porque ele faz com que uma mulher que sofreu um estupro e tem direito a fazer um aborto espontâneo, um aborto legal e seguro, tenha que se submeter a um delegado. Ele faz com que uma mulher que passou por um aborto espontâneo e necessitou procurar um serviço de saúde, tenha que procurar também uma delegacia. Conclua, Isso significa o quê, senhor presidente? Significa transformar a vítima em suspeito. Significa criminalizar a vítima, ou seja, retirar da mulher, no caso de situações como essa, de violência e de sofrimento, a autonomia e a dignidade sobre o seu próprio corpo. Contra a cultura do estupro, a Alerj tem o dever, a obrigação de não permitir que esses projetos que impedem que façamos a necessária discussão contra o machismo continuem transitando e sejam aprovados aqui nessa casa. A nossa solidariedade a essa menina que foi tão violentada e a todas as mulheres que estão lutando e que, sem dúvida nenhuma, farão do mês de junho o mês delas, o mês das mulheres no Rio de Janeiro e no Brasil.